Graça e paz. Meu nome é Marta Alves e este conteúdo que eu estou gravando, ele vai ser ministrado de igual forma na Escola Bíblica Dominical, no momento presencial, com a participação dos alunos. Um momento muito precioso para as nossas vidas e para aqueles que podem estar presentes. Mas também é deixado gravado para aqueles por qualquer motivo não possam estar presentes. A lição que eu quero trabalhar hoje é a de número 3 e o título da lição é O Espírito Santo e as Escrituras. Pertence à revista intitulada O Espírito Santo e Você, da editora Cristã Evangélica. Nós vamos trabalhar o texto e ler aqui com vocês, registrado na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 21, a qual lerei aqui. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele, Jesus, recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa palavra, vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém. O apóstolo Pedro afirma nos versículos lidos que não segue a fábulas engenhosamente inventadas, ou seja, criadas pela imaginação humana, mas ele é testemunha ocular do poder. Ele viu Jesus realizando milagres. É o exercício do poder de Deus em Jesus e na vida de Jesus, porque Ele é Deus. E Ele é testemunha ocular da vinda de Jesus Cristo. Por que ele escreve dessa forma? E o que também ele deixa registrado nesse texto lido? A transfiguração de Jesus no monte, junto a Pedro, Tiago e João. Viram a face de Jesus que brilhou como o sol, as roupas se tornaram brancas como a luz. E ainda o texto de Mateus, do capítulo 16, 28, e no capítulo 17, dos versículos 1 ao 9, ainda narra, lerei. Uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Pedro, no texto em foco, afirma para os seus leitores ter firme, muito firme, a palavra dos profetas. E os seus leitores teriam um efeito nas suas vidas, que a luz brilharia nos seus corações
tal qual a luz na escuridão. E chegamos aos 2 versículos que serão enfatizados nesta aula, o 20 e o 21, que eu quero aqui reler para vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, nós focaremos nesta aula questões como esta daqui que lerei para vocês. A Bíblia toda, ela é inspirada por Deus? Ou somente parte dela é inspirada? Somente parte da Bíblia é a palavra de Deus? Outra pergunta: o que é inspiração? Aqueles que leem a Bíblia precisam de iluminação do Espírito Santo para compreendê-la e ter a vida transformada? Existe unidade, harmonia em todo o conteúdo dos 66 livros que compõem a Bíblia? A Bíblia tem autoridade em si mesma e na vida daqueles que a aceitam? Outra pergunta: ela é atual, ou seja, se aplica nos nossos dias? E ainda mais, como fica a nossa fé quando somos bombardeados por conteúdos de aulas e estudos que combatem a fé judaico-cristã? Cito aqui uma matéria de revista super interessante de julho de 2002, número 178, que o título da matéria é Bíblia, o que é verdade e o que é lenda. Para responder estas perguntas, nós vamos desenvolver alguns itens aqui. E o primeiro item é o Espírito Santo e a inspiração. 1. Inspiração e palavras. Alguns afirmam que partes da Bíblia são inspiradas, outras não. Ou seja, ora é palavra de Deus, ora simplesmente palavras de homens. Billy Graham, no seu livro Espírito Santo, ele refuta esta afirmação. Ele diz, então: precisarei de uma inspiração ainda maior para saber o que é palavra de Deus e o que não é. Fica na dependência da razão humana, que é limitada e falível, e ela vai escolher aquilo que convém aceitar ou não. Cremos na inspiração total das Escrituras, na inspiração plenária da Bíblia. Toda ela é palavra de Deus. Diferente de afirmar que ela contém algumas partes que é a palavra de Deus. Nós cremos que toda ela é palavra de Deus, de forma total. Para nos ajudar a entendermos esta afirmação, quero aqui lembrar as medidas da Arca de Noé, registrada em Gênesis no capítulo 6, versículos 14 ao 16. E que a Bíblia, nova versão internacional, a NVI, transformou em metros.
E um grupo de cientistas construíram uma miniatura da arca e concluíram que se a arca não tivesse aquelas medidas exatas, teria virado. Um outro exemplo, o estáter na boca do peixe, registrado no livro de Mateus, capítulo 15, versículos 24 ao 27. A narrativa afirma que em Cafarnaum, alguém chegou, se aproximou de Pedro e perguntou: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Resumindo, Jesus disse a Pedro: vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Esse era o imposto cobrado de para todo o judeu, né? Para todas as pessoas. E era 2 dracmas por pessoa. E o estáter equivale a 4 dracmas, ou seja, o imposto de Pedro e de Jesus. Um outro exemplo, Deus instruiu Moisés em todos os detalhes a construção do tabernáculo. Isso nós lemos em Êxodo, no capítulo 25 e no versículo 40. E lá encontramos uma advertência: tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhes foi mostrado no monte. Portanto, Deus se preocupa com as palavras das Escrituras. E aqui eu deixo uma observação. As palavras que estou aqui destacando se referem ao original. Ao ser traduzida as palavras do original para a língua que for, essas diferentes versões, elas estão em harmonia em seu conteúdo. E algumas palavras no original que não se encontra equivalência para o idioma traduzido, ela continua na sua forma original. Como, por exemplo, a palavra batismo. Voltando aqui, na sequência do nosso raciocínio, vamos observar as funções do Espírito Santo que Jesus assegura. João, capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isto abrange aos 4 evangelhos, pois o Espírito Santo ajudava os seus autores a lembrarem o que eles precisavam registrar, escrever. Esta é a função do Espírito Santo. Ajuda a lembrar. Tanto os autores da Bíblia, até mesmo em nossas vidas, o Espírito Santo nos faz lembrar de textos bíblicos a qual nós devemos falar em conversas informais. Esta é a tarefa do Espírito Santo. Em João, capítulo 16, e no versículo 13, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Se refere aos livros de Atos até Judas, porque sem a presença de Jesus, mas com a presença do Espírito Santo, ele guiaria aqueles
que escreveram, aqueles que viveram tudo o que está registrado no livro de Atos até Judas. E no mesmo versículo diz: o Espírito Santo vos anunciará as coisas que hão de vir, ou seja, revelações do futuro. Isso se aplica a Apocalipse e em tantas outras passagens da Bíblia. Então, cremos que os evangelhos eles expressam o exato ensino de Jesus Cristo aos apóstolos, bem como todos os demais textos da Bíblia, eles são inspirados pelo Espírito Santo e expressam quem Deus é e a sua revelação aos homens. Segundo tópico, segundo item, inspiração. E o que vem a ser inspiração? Como entender essa inspiração que ocorreu para os autores quando escreveram os livros da Bíblia? Focaremos 2 versículos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. O destaque aqui é toda a Escritura inspirada por Deus. Esta palavra inspirada no original, ela aparece somente aqui na Bíblia. E significa literalmente: a Escritura ela foi soprada pelo Espírito Santo. Em 1 João, no capítulo 1 e no versículo 5, afirma: Deus é luz. Em Romanos 3 e 4, Deus é verdade. Deus em si mesmo é luz, é verdade. E que palavras, que tipo de palavras ele vai inspirar, soprar? Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus responde esta pergunta: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus soprou palavras verdadeiras aos escritores da Bíblia. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21, versículos que destaquei na leitura inicial, diz assim: nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Na versão João Ferreira Almeida, registra particular elucidação. Ora, interpretação, elucidação, aqui significa explicação, decisão. Ou seja, nenhuma profecia da Escritura, nenhum conteúdo da Escritura provém de uma explicação ou escolha meramente humana. No versículo 21 diz assim, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Na Bíblia King James foi traduzido como orientados. Na Almeida Corrigida Fiel, inspirado. Na Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, guiados. Homens orientados, inspirados, guiados pelo Espírito Santo, escreveram as Escrituras. Não como uma forma
passiva no processo de escrever, mas numa cooperação ativa e exercendo pleno domínio das suas faculdades mentais e dentro das suas características de personalidade. Isto que acabo de afirmar é compreensão do estudioso Michel Green na introdução do comentários de 2 Pedro e Judas. E assim eu creio, porque observo nas Escrituras, quando eu as leio, características singulares de personalidade, de características literárias de cada livro. E características da personalidade também do autor. Diferentemente de como acreditavam os pagãos, que os seus profetas, eles entravam em ação sem domínio das suas faculdades mentais. A inspiração que compreendemos das Escrituras, estes homens inspirados por Deus, santos, escrevem as Escrituras em pleno domínio das suas faculdades mentais. O outro item que vamos desenvolver aqui, o Espírito Santo e a iluminação. Aqueles que leem a Bíblia precisam da iluminação do Espírito Santo para compreendê-la e ter a vida transformada. Vamos lembrar o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Destaque, preste atenção. Mas Deus o revelou para nós por meio do Espírito. E esse Espírito é com E maiúsculo, porque remete ao Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, nós não temos recebido o Espírito deste mundo, mas o Espírito mandado por Deus, que nos faz entender tudo o que Deus tem nos dado. Esta é a Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje. É obra do Espírito Santo iluminar os nossos corações, mentes, para que possamos conhecer, entender o sentido profundo que vai além das letras. A palavra de Deus, quando as lemos. O salmista pede, no Salmo 119, 18, abre meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Então devemos orar antes de ler as Escrituras e pedir que o Espírito Santo venha sobre nossas vidas e que nós possamos ver as verdades maravilhosas, amar e obedecê-las. A ação do Espírito Santo nos ajuda a conhecer, compreender e viver, praticar a palavra de Deus. O Espírito Santo, através da iluminação, ele alinha o nosso coração ao coração de Deus. Terceiro, o Espírito Santo e a unidade bíblica.
Aqui eu quero responder a pergunta inicial. Existe uma unidade, uma harmonia nos 66 livros da Bíblia? A Bíblia ela foi escrita no período de 1600 anos. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Está organizada em 66 livros, porém escrita por 40 autores diferentes. E posso afirmar, não somente eu, mas muitas outras pessoas, existe uma unidade inegável na Bíblia, nesses 66 livros. Só por isso nós já podemos glorificar a Deus e admitir que isto é resultado da ação do Espírito Santo. Isto é obra de Deus. Somente o Espírito Santo poderia produzir este resultado. Vamos para alguns textos bíblicos. Em Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 46, leio para vocês esses versículos. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Jesus destaca aqui o que foi escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, estava se cumprindo na vida dele. Ou seja, existe uma harmonia nos escritos anteriores à vida dele. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 3 até o 4, Paulo escreve: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que aconteceu com Jesus Cristo já estava escrito anteriormente. Olha a unidade dos fatos, dos acontecimentos. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A unidade da Bíblia só existe quando entendemos o propósito das Escrituras. Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Sem isso, nenhuma pessoa poderá enxergar ou afirmar qualquer unidade na Bíblia. Sem esta compreensão deste propósito, as pessoas somente irão ler livros escritos sem conexão alguma. Mas quando nós entendemos o propósito, porque Deus se revelou à humanidade, e esta revelação, ela se torna escrita, então a gente consegue perceber e aceitar a unidade que existe em toda a Bíblia. Quarto,
A Bíblia tem autoridade e é autoritativa. Aqui eu vou responder aquela pergunta inicial que muitos afirmam que a Bíblia ela não tem autoridade. Não é palavra de Deus. Consideremos o seguinte: tem autoridade porque é a própria palavra de Deus, como já falamos anteriormente. Porém, é importante que ela seja autoritativa. O que quer dizer isto? Autoritativa. Billy Graham afirma: a Bíblia é revelação de Deus, exigindo de nós um posicionamento. Nós nos submetemos a ela porque ela veio de Deus. Submeter-se à Escritura é fundamental para a vida diária do cristão. Estou lendo Billy Graham, porque sem isso o discipulado, a integridade, a liberdade e o testemunho do cristão estarão seriamente prejudicados, se não totalmente destruídos. Acrescento, vazios. Sim, cada área das nossas vidas deve estar sob o senhorio de Jesus Cristo. Sob o senhorio de Jesus Cristo. E isso significa que a luz da palavra de Deus deve penetrar em cada canto da nossa existência. Não temos a liberdade de escolher e separar as passagens da Bíblia em que queremos acreditar ou obedecer. Deus a deu como um todo e nós temos de obedecer a toda ela. Li Billy Graham e concordo plenamente. A palavra de Deus transforma a nossa vida, o nosso ser. Então, quando existe o exercício do discipulado, do testemunho, isto se torna algo coerente com o que nós praticamos na nossa vida, com o nosso testemunho. Todas as nossas áreas do nosso ser, da nossa vida, são alcançados e transformados. A Bíblia tem autoridade? Ora, veja os inúmeros exemplos de vidas transformadas. No seu meio, os testemunhos que você conhece e também a própria vida do cristão é transformada, porque a palavra de Deus ela tem autoridade e é autoritativa, porque nós nos submetemos a ela e queremos obedecê-la. Nos deixamos ser transformados pela ação do Espírito Santo. Quinto tópico: o Espírito Santo e a atualidade das Escrituras. Respondo à pergunta inicial. Ela é atual? Ou seja, se aplica aos nossos dias? Posso afirmar. As Escrituras, elas são atemporais. Este A é de negação. As Escrituras, elas foram aplicadas, vividas no passado, no presente e para aqueles que irão nascer. Tudo o que diz acerca de qualquer assunto é verdade. Em Provérbios capítulo 20 e no verso 1, diz: o vinho é zombador
e bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Esta verdade bíblica, eu observo ela acontecendo de forma repetida na vida daqueles que sofrem o domínio, a escravidão, ou seja, o vício de beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada. O resultado é briga. E sábio é aquele que não se rende ao domínio dessas bebidas. E lembro ainda que Mateus, no capítulo 24, no versículo 35, Jesus afirma: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus, ela é atemporal e atual. Leia, deixe ser instruído pela palavra de Deus. Caminho agora para a conclusão e aplicação. O Espírito Santo, ele inspirou homens, não quaisquer, mas homens santos, separados para Deus. Porque isso significa a palavra santo, separados para Deus, para que estes escrevessem a Bíblia. E nós podemos usufruir dessa inspiração e iluminação ao estudarmos a Bíblia. E o Espírito Santo continua usando a Bíblia para transformar vidas e sustentar a sua igreja. Paulo pede a Timóteo para zelar, cuidar da sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter zelo pela palavra de Deus. Respeitar o que está escrito, não distorcer. Isto é zelar pelo ensino. Se submeter a ela. E devemos pensar seriamente nisso. Se a autoridade das Escrituras for solapada, a fé cristã, ela não ficará em pé e vai equivaler a estar num imenso mar, sem ter nenhuma bússola para orientar. Que Deus nos fortaleça através da oração e estudo da palavra dele, para que nós possamos permanecer fiéis até o fim de nossas vidas. Deus te abençoe.